É, galera, começamos mais um Tesoura de Titãs. Esse é um baitinga mesmo. E aí, gente, é o seguinte, hoje eu sou Johnny Rebouças. Eu sou... Quem é tu? Johnny Rebouças. Não, ele é o Johnny Rebouças. Eu sou o Frank, lembra de mim? Semana passada eu tava aqui. Isso aí, é um otário. Então vamos lá. Gente, hoje a gente tá com um convidado extremamente especial e tem alguém que me liga, vagabundo, bandido. É bom. Ligue para o Johnny sempre nas Parem de me ligar, pelo amor de Deus, tô gravando. Por volta de 18, 17, essa é a hora de ligar pro Johnny, porque é bem na hora que a gente tá gravando. É, bem na hora. Você 18, que é amigo do Johnny, nunca esqueça, nesse horário. E eles sabem, acabei de fazer um post no Instagram. Mas, voltando ao que interessa, galera, pra você que não me segue, tá lá no Instagram, Johnny Rebouças, aqui tá o Frank. Mas mais importante de todos, vai lá no YouTube, Tesoura de Titãs, clica no sininho, vai no Instagram e corre que tem só novidades. Hoje, por exemplo, estamos com um cara que não podia faltar, né? Porque se a gente tá falando sobre Titãs de Brasília, né? Os principais cabeleireiros de Brasília, não tinha como esse cara não tá aqui, né? Com certeza. O pai, um comunicador, um cara dos louros, dos ruivos, dos cabelos, o dono das madames do Lago Sul e do Jardim Botânico, ele, o único, o Willis Pinheiro. Desse jeito eu fico sem graça, com tantos elogios. E aí, Willis, beleza? Beleza, prazer estar aqui com vocês. Depois de quase um ano tentando marcar, né? Enfim. Desde o podcast passado eu tô atrás desse homem, velho. Pois é. Pra piorar, você ainda fez o cara ir lá do outro lado da cidade pra poder... É porque na real, deixa eu explicar pra vocês, eu tava precisando cortar o cabelo. Mentira, não foi isso não. Eu aproveitei que deu errado. Não, eu mandei o Willis pra Asa Norte. Fui pra Asa Norte pra depois vir pra Asa Sul. Pra depois vir pra Asa Sul. Então... Só 16 quilômetros. Coisa de gente esperta, inteligente igual a mim, que é rápido, assim, que pensa rápido e tal. Eu só peguei e mandei o endereço errado. E aí ele me liga, eu falo, então, cadê você? Aí eu olhei o endereço que eu mandei. Porque o Frank achou que eu ia vir de moto, entendeu? Exatamente, então, porque como eu venho de moto foi rápido, mas... Pra você que não é de Brasília, pra você entender aqui, obviamente você nem precisa ser de Brasília, que estamos no horário de pico, é 18 horas. Agora, ou seja, também na hora que tá passando, um engarrafamento fenomenal. Como é que foi esse engarrafamento para chegar aqui? O que você falou assim? Pode falar que você xingou o Frank. Pode falar, deixa. Pode falar. Não tem problema, a gente dá o pi. Eu sei, eu mereço. Eu mereço. Eu falei que eu ia puxar a orelha dele quando chegasse, mas até que o trânsito tava amenizado. Pegou o eixão. Peguei o eixão e... De uma ponta a outra. Mal da máquina. 16 km depois... Chegou a chapa. Coisas que acontecem com quem se relaciona com uma pessoa como eu, que tem assim um TDAH, né? Uma coisinha simples. E aí, Willis, conta pra gente. Fala um pouco de você aí. Quem é o Willis Pinheiro? Aí, viu? Pra quem te conhece, assim, é igual eu falo, assim, há uma oportunidade de te conhecer um pouco mais, né? Não só o grande profissional, mas o pai, né? Esse amigo, né? É muito. O Willis. Foi tu que criou o Círculo de Ouro, não foi? O Willis que criou o Círculo de Ouro, que une aí tantos cabeleireiros daqui de Brasília. Então, assim, é um cara que eu não conhecia, né? E de um tempo pra cá, com pouco tempo, eu já tava, assim, me considerando amigo do cara, assim, porque ele é muito acolhedor mesmo. Conta um pouquinho da tua história pra gente, cara. A gente quer te conhecer. A gente que eu falo, as pessoas que vão estar aqui assistindo. Eu também, eu também. Johnny, você pode né? Então são detalhes, são mãozinha. Coisas, né? Que são muito ricas, que eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender muita coisa aqui com você e vai te conhecer. Então vamos lá. Meu nome é Willis Pinheiro. Eu sou de Malacacheta, Minas Gerais. A cidadezinha desse tamanhozinho, mas que tem um coração dos mineiros maravilhosos. Inclusive minha mãe reside lá. E desde os 16 anos de idade, eu comecei já a me encantar pela área de cabelo. Meu primeiro diploma veio aos 19, meu primeiro curso de profissional cabeleireiro veio aos 19 anos. Lá em Minas? Não, aqui em Brasília já. Eu cheguei aqui em Brasília com 14 anos de idade.
Então, fui Fiquei com o seu- submetido, é uma informação que quase ninguém sabe, né? Mas eu fui submetido ao trabalho escravo dos 14 aos 18 anos. Nossa. E me Aqui em perguntaram aqui Brasília? se podia falar tudo, né? Então, Claro, tô falando. Aqui em Brasília, bom saber, é importante isso. Como é que foi essa transferência? Como é que você saiu de lá e veio para parar em Brasília? Então, quando tinha faltando 3 meses para o meu aniversário, dos 14 anos, eu cheguei aqui em Brasília e fui trabalhar com hortifruti e granjeiro, lá em Brasilândia. Colégio Agrícola de Planaltina. E aí fui submetido ao trabalho escravo desde os 14 aos 18 anos. Foi quando Nossa. eu me libertei, graças a Deus. Graças a Deus. E apesar dos pesares, eu sempre tive Deus ao meu lado, né? Amém. Olhando por mim. Então eu cheguei aqui em Brasília sozinho para trabalhar, porque a nossa cidade ela é pequena. Naquela época não trazia tantos recursos. Hoje em dia já está um pouco mais evoluída. Mas mesmo assim tem muitos jovens que saem de lá para tentar melhoras em outras cidades, né? Em Como a maioria dos interiores, outros né? países, né? Então, nossos interiores têm essa desvantagem, né? Digamos assim. E você é muitos- mineiro também, né? Então, Hã? mineiro, você sabia que tem mineiro e cearense? Tem muito, tem mais até do que gente. Tem É verdade. tem mais- Todo lugar que você for, velho, tem cearense e tem mineiro. Mineiro é um bicho desbravador. Mas por ser a sua dimensão, sua geografia, o seu tamanho, ele e também a sua extensão, né, e a quantidade de pessoas que estão lá, exporta muita mão de obra para muita fora. mão de obra. Muita, muita. Que é isso que você tá falando aí. A primeira coisa que o cara faz é sair de Minas Gerais. E aí chegou aqui com 14 anos. Cheguei com Desculpa, 14, com 14 anos e aí morava nessa fazenda. Morava eu e mais alguns amigos, né? Uns 3, 4 colegas. E cada um tinha uma função dentro dessa casa que a gente morava. E nisso eu já cortava o cabelo dos meus colegas de trabalho. Então, me encantei mesmo com a profissão. Há muitos anos atrás eu tinha uma gama imensa de clientes masculinos. E quando eu fiz o curso, que eu peguei meu primeiro diploma aos 19 anos, eu me encantei com a área feminina. Então passei a cuidar do cabelo da mulherada. E nisso, de lá para cá, foi inúmeros cursos. Se eu for contar mais ou menos, acho que uns 32 cursos, incluindo colorimetria, que eu me apaixonei, né? Hoje eu sou professor de colorimetria e técnicas de mechas. Então é uma área muito extensa, é uma área muito vasta. E falta pessoas para desbravar essa imensidão que é a colorimetria. E falta muitos professores no mercado também. Então, me encantei e de lá para cá não larguei. Tive outras, até que eu me engajasse mesmo no mercado, eu executei outras funções em outras empresas, outros serviços, mas sempre tinha cabelo no meio. Ó. Então, Qual foi o primeiro curso? Como é que foi o seu primeiro contato com o curso? Assim, eu vou atrás de um... quando eu me libertei do trabalho de escravo, que eu comecei a trabalhar e realmente recebi meu primeiro salário, quando eu recebi meu primeiro salário, eu já paguei o meu curso do Gama. E após fazer esse primeiro curso, eu encantei pela área e fui procurando me aperfeiçoar cada vez mais na área feminina. Com quantos anos foi isso? Isso com de 18 para 19 anos. Assim que saiu lá de... Eu já saí da fazenda onde eu trabalhava E foi pro Gama. e já, questão de 2, 3 meses, já fiz o meu primeiro curso de cabeleireiro. Como é que foi isso, assim? Você saiu de lá, alguém chegou e falou, ó, vamos lá trabalhar em Brasília, só para entender como é que foi esse lance do que Na você foi verdade, enganado para poder aparecer enganado. aqui. Porque isso, ô Frank, eu recentemente eu assisti um
um documentário e também um filme. Eu esqueci o nome agora, mas já já eu vou pegar esse filme. Que os meninos vão no interior, o pessoal vai no interior, pega e dá o dinheiro pra mãe, uma grana pra mãe, como se fosse o coiote, né? Dá o dinheiro pra mãe e fala, ó, esse menino vai ficar rico lá em São Paulo. Aí chega lá em São Paulo, os caras botam um ferro velho, prende os negócios, velho, é um negócio surreal. E isso existe até hoje. Até hoje. Né? Antigamente a gente acha que também é só na área de plantio, né? De cortadores de cana, aquela coisa. Não, mas serviço análogo à escravidão existe até hoje. É um ponto e que não é o nosso assunto maior, mas é uma coisa importante de falar. Até para as pessoas que estão nos vendo não caírem nessa. Né? Ou que vai para fora, ou que. Ó, me arrepio aqui só de falar isso. Que vai para fora, né? Tem aqueles que casam também. Não, brincadeira, brincadeira. Mas como é que foi isso assim? Como é que você foi falou, o cara falou, você falou, pô, eu vou para lá. O dono dessa propriedade, ele já fazia isso já tinham feito com vários jovens, né, no interior de Minas, onde é a minha cidade. Porque quando eu cheguei na propriedade dele, já tinha pessoas, até mesmo da minha cidade, que já trabalhavam há anos para ele. Então nós não fomos os primeiros a chegar lá e nem fomos os últimos. Porque na verdade acho que ele ainda continuou indo no interior, na minha cidade, buscar pessoas para poder o trabalho análogo, né? Para poder fazer o trabalho análogo. Submeter esses jovens a esse trabalho análogo. Então eu cheguei para minha mãe, um colega meu, vizinhos nossos, cheguei para minha mãe junto com ele e falei, mãe, eu vou para Brasília. E aí minha mãe falou, com quem? Eu falei, não vou citar o nome, Sim. mas... Com o fazendeiro. Com o fazendeiro. Aí ela, você tem certeza, meu filho? Eu falei, tem certeza. Porque na minha cidade, o jovem com 13, 14 anos, no interior, se ele já cresce com uma família que tem a necessidade de trazer recursos para dentro de casa, igual no meu caso, eu tinha 5, 6 irmãos, tinha 6 irmãos na época. Tinha 5, porque meu irmão mais novo ainda não tinha nascido. A gente tem essa necessidade de ajudar os pais, né? Minha mãe sempre ralou a vida toda para cuidar dos irmãos. Então tinha essa necessidade de trazer recursos para dentro de casa. Eu com 11 anos, eu já era servente de pedreiro. Já ajudava para poder trazer recursos, ajudar dentro de casa. E nisso, o dono dessa propriedade chegou em Brasília. Foi assim que lançaram o Escort XR3. Uma máquina. Conversível. Eu lembro que foi uma viagem, porque daqui até a minha cidade são 1.360 quilômetros. Então ele chegou lá com esse carro zerado, novinho, e para o jovem adolescente é um encanto, né? Isso é isso. É um encanto, então enche os olhos. Nossa, um carro lindo desse. Você já falou, quero um desse para mim. Então já cresce o olho, né? O adolescente ele já cresce o olho, já vai com outra mentalidade. E aí ele foi e falou para minha mãe, não, pode deixar que eu vou levar seu filho, ele vai estudar e vai trabalhar. Uhum. E isso não aconteceu. Então foi eu e mais dois adolescentes. Os dois conseguiram fugir desse local e só eu que fiquei. Porque eu tinha o quê? Esperança. Depois de uns 5, 6 meses, eles viram que não dava para eles, que não ganhava nada, então eles saíram. Eu consegui fazer com que ele comprasse uma bicicleta para mim depois de 2 anos e meio de trabalho. E aí chegava no final do mês, não tinha salário, ele anotava todas as despesas. É isso. Todas as despesas e você estava sempre com déficit na casa. Sempre estava devendo o carro. Salário mesmo você não ganhava. Então, foi uma passagem muito triste na minha vida, mas graças a Deus eu
consegui 2 superar. anos e meio, então, você ficou lá. Com 2 anos e meio trabalhando, eu consegui comprar uma bicicleta. Ele foi com 14, saiu com 18. Mas eu cheguei lá com 14 anos e saí com 18. 4 anos de luta, né? E isso acontece muito. As pessoas. Acontece demais da O conta. pessoal vem pra cá e fala: "Não, tá aí essa tua passagem. Como é que você chegou aqui? Essa tua roupa, a comida que você tá comendo, você acha que é de Isso, quem?" chegava no final do Eles mês, a gente tinha que prestar conta, né? Você não tinha salário. O que você ganhava era só para pagar as despesas. Despesa essa que às vezes a gente até fome passava, porque não tinha recurso. E não, você tá me devendo. Então, pelo fato de você saber que você tá sempre devendo, ainda mais sendo adolescente temeroso, né? Digamos assim, você tá sempre. Você fica alienado àquela Claro, servidão ali. você acha que não vai sair daquilo dali, Exatamente. que tudo é. Que você não conhece, você tá longe dos seus pais, longe de alguém que você conhece. Uma cidade que você não conhece ninguém. Você vai pra onde, irmão? Difícil. Não, é assim, é revoltante, né? E hoje ainda existe, não, como eu disse, de vários lugares. Conheço meninas, né, e rapazes que saem, principalmente na nossa profissão. Os caras largam aqui e falam assim: "Aí, vamos trabalhar lá na Europa?" Bora. O cara vai lá, meu irmão. E é nesse mesma pegada. E eles são geralmente jovens. Pessoas, como diz como você diz, os puta véia que nem nós, não pega mais. Não. Mas pega jovens. Tem quantos anos? 29. Aí não, ele não é jovem mais não. Olha, pra mim é jovem. Eu chamo ele de velho. É mais velho do que eu. Mas as pessoas, assim, a gente tá indo, mas as pessoas entre essa idade aí, ó, 18, eu conheço vários que se ilude com glamour, com a coisa, e vai quando chega lá, irmão. Quando tem 18 anos, se ilude. Quando tem 14 anos, você é totalmente alienado a esse trabalho escravo. Manipulável, né? Fica muito fácil, né? Essa é a palavra. Porque é criança, cara. Você, tipo assim, a criança, ela fica ali, o que ela busca, né? Segurança. Então aqui eu tenho comida. E se eu sair daqui? Eu fico imaginando na cabeça, né? E se eu sair daqui? Eu vou passar fome. Né? Uma coisa que nós não podemos julgar. O jovem, eu tô com 53 anos. O jovem de 14 anos de hoje em dia não é o jovem de 14 anos daquela época. Hoje em dia, o jovem de 14 anos, você coloca um computador na frente dele, um celular ele tem mais informação. Ele desbrava o mundo todinho. Ele tem mais Naquela informações. época, não. Naquela época, você era totalmente... você não tinha sem nada, informação. sem nada. Não tinha nada. Eu até então, eu tinha estudado, porque como tinha que trabalhar, cuidar dos irmãos, eu tinha feito a 3ª série só para alfabetizar. Mal sabia assinar meu nome. Eu vim me formar, inclusive pelo EJA, quando eu tinha 28 anos de idade. Já trabalhando, já tendo filhos e já tendo profissão. Como é o nome dos filhos? Dos meus filhos? Fala aí pra ele. John, Wesley, Ketiane e Carol. São 4. Um beijo pra vocês, Carol, Ketiane, Wesley e John. Pai, fantástico essa história. Agora os netos não vamos falar aqui não, que eu não vou lembrar. É melhor não. É assim. Zaga de netos. São 5 netos. Cara. Mais um beijo pros meus netos também. Aí já até esqueci. Ó, para todos os netos. Catarina, um beijo. Catarina, Juninho, Melissa e Alana. Um beijo e o Oliver. Eu tô falando demais. São 5. Mais um beijo para meus netos e meus filhos. Tu imagina que meu pai, ele sabe o nome dos filhos tudo. Caraca. E a data de nascimento. E dos netos eu não sei se ele sabe todos não, guerreiro, viu? Rapaz. Eu sei mal o meu CPF, imagina não. Eu 3, eu esqueço. Como é que é mesmo o seu nome? Chama o nome de todo mundo pra chamar o nome menino, fica... Como eu falei pra vocês, a fábrica não parou, né?
Eita, veremos aí ó, o próximo um mini Willis aí. Namorada nova, não tem filho. Cheio de vontade. Filho. Ixi. Então, Ixi. a fábrica não fechou ainda não. É ripa na chulipa. Já teremos aí, ó, um pequeno Willis aí pra abrilhantar e aumentar ainda melhor essa família, né? Temporão, o famoso temporão. É isso aí, é igual eu falei com o Willis. Meu pai tá com um bebê de 1 aninho, né? E ele tem 72. E eu também acho que ele não vai parar, não. Willis, fala pra gente, cara. E aí, fez o primeiro curso? Onde que você trabalhou? Você falou que o curso foi no Gama, né? No Gama. E aí você já foi... Vamos lá, só para mim concluir a respeito da propriedade que eu trabalhava. Sim. Eu vou só resumir de como foi a minha saída de lá. Porque geralmente quem tem uma propriedade que tem trabalho escravo, não vamos ser hipócritas que hoje em dia ainda existe isso, você fica assegurado diante da dívida que você tem. Mas o que você trabalhou, você não ganha para quitar essa dívida. Nunca é o suficiente. Então, como a gente vendia... nós vendíamos muita... Essa parte você corta. Como nós vendíamos muitas sementes, né? Vendia feijão, vendia tomate, vendia frangos caipira, que a gente criava lá, vendia leite, vendia queijo. Tinha um senhor que sempre ia lá, comprava as coisas nossas lá. E com o passar dos anos, eu já estava dominando tudo da fazenda. A produção, tirar leite, fazer queijo, plantações de tomate, colheita de tomate, plantações de abóbora, a gente tinha na fazenda também. Então, como eu era o mais antigo, digamos assim, eu já estava dominando tudo. Pilotava trator, fazia de tudo. E aí, os clientes que chegavam para comprar me procuravam. E tinha um senhor que ele virou para mim e falou assim, quanto é que você ganha aqui? Eu falei, não ganho nada não. Ele falou, como assim você não ganha nada? E ele era dentista lá em Planaltina. E aí ele, como assim você não ganha nada? Você não tem salário aqui? Eu falei, não tem salário não. E aí ele já tinha anos e anos que ele comprava as sementes, né, as coisas com a gente lá. E aí ele falou assim, não, isso está errado. Isso se chama trabalho escravo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. Aí ele virou para mim e falou assim, não, eu vou dar um jeito de tirar você daqui, você vai trabalhar na minha fazenda. Eu, não, mas eu não posso sair não, que eu devo ele. Eu devo o proprietário. E aí ele falou, não, você vai sair. Você vai sair e... Na época eu tinha cárie no dente, bem na frente dos dentes. Ele que arrumou, que ele era dentista em Planaltina. E aí eu ia para Planaltina, ele me pegava nessa fazenda, me levava para Planaltina e me deixava na propriedade novamente. Porque não tinha recursos para pagar um dentista. Então eu estava com os dentes já precisando de cuidados. E aí ele passou a cuidar. Ele, não vou te cobrar nada não. E aí ele falou assim... tal dia, tal hora você vai para minha casa que eu vou na fazenda e eu aproveito e deixo você lá na fazenda. E aí a minha preocupação é como eu ia sair dessa fazenda se eu ainda estava devendo. E aí eu acordei um domingo bem cedinho, que foi nesse dia que ele me falou para poder ir. Acordei bem cedinho, 3 horas da manhã. E do Colégio Agrícola de Planaltina até a cidade de Planaltina, na Vila Buritis, onde tinha esse dentista daqui. Ele morava lá e tinha o consultório dele lá. Dava mais ou menos, acho que umas 2 horas andando. E como eu não tinha condução esse horário, não tinha como ir. E... bicicleta eu não tinha mais, que já tinha despedaçado todinho, não tinha dinheiro para arrumar. Eu saí de madrugada e fui para casa dele, andando. Essas 2 horas e 20, eu acho, mais ou menos, que eu gastei.
Aí eu cheguei lá por volta das 5h30, 5h40 da manhã. E pela primeira vez na minha vida eu tomei um café decente. Um café com pão, com leite, com queijo, porque tudo na propriedade era regulado, a gente não podia comer. Às vezes a gente ia para a lavoura com um saco, um saquinho com um pouquinho de sal no bolso para comer tomate para não passar fome. E era uma refeição só por dia e a refeição mal dava para se alimentar. E aí nisso eu fui para a fazenda, cheguei na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, que eu vi uma televisão daquele tamanho, que era do tamanho desse quadrado aqui, eu fiquei louco. E eu lembro, na época estava passando Globo Rural, acho que passa domingo de manhã, 7 cedinho passando Globo Rural, e fiquei encantado. Porque no local que a gente morava não tinha televisão, não tinha, só tinha mesmo a cama para dormir. E nisso, e a gente pegava o pratinho de comida na casa dele e lavava o prato, deixava lá e ia para nossa casa, né? Para o nosso alojamento. Então, eu fui de madrugada para a casa desse proprietário lá e ele me levou para a fazenda dele. Chegou na fazenda, eu tirava leite, fazia queijo, já sabia fazer tudo, ia pro roçado ajudar os outros vaqueiros, né? E passado um mês trabalhando lá, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida quando ele veio com o meu pagamento. Naquela época, salário mínimo, né? Uhum. Então, eu passei a noite todinha contando as notas que ele tinha me dado. Então, foi o primeiro salário, o primeiro dinheiro que eu peguei, assim, como salário na minha mão. Esse cara foi um anjo, né, na tua vida, assim. E até hoje Vocês são eu amigos. agradeço. Ele é vivo ainda? É vivo ainda. Você agradece ele? Ah, demais. Importante reconhecer quem nos ajuda. E aí eu fiquei na fazenda dele durante 3 meses. E aí ele falou, você não vai poder ficar na minha fazenda, porque eu estou vendendo a fazenda. Quando você chegou, já tinha gente olhando a fazenda, mas você não vai ficar desamparado, não. Vou te levar para a fazenda do meu sogro. Lá próximo de Lusiânia. Novo Gama, Ocidental. Ali é Lago Azul que chama. Ah, sei, Lago Azul. E aí após ir para a fazenda do sogro dele, aí eu cheguei lá e o sogro dele, ninguém parava na fazenda. Ninguém parava. Por ano passava acho que uns 3, 4 pessoas. Porque não conseguia trabalhar com ele. Porque ele era mineiro de João Pinheiro, ignorante, além do limite, chucro, e tudo, ele só falava gritando e tal. E nisso eu passei a trabalhar lá com ele, fazia tudo já, né? E aí depois aí todo mundo falava, você não vai durar um mês aí. Todo mundo falava. Aí ele já tinha me alertado também, meu sogro é meio ignorante, mas se preocupa não, você sabendo levar ele, você sabendo lidar com ele, você tem uma boa pessoa na mão. E foi passando, eu fiquei 8 meses com ele. Olha aí. Fiquei 8 meses na fazenda. Você já passou uma coisa super ruim, tá? Trabalhando sem ganhar dinheiro, aturando comer pouco. Imagina, você chegar num lugar desse, o que ele era ignorante era a menor coisa. Deixa, a menor coisa. Mas, rapaz, foi meu irmão de onde eu vim, vocês nem sabem. E aí ele dormia com apesar que na fazenda tinha energia, tinha tudo, mas ele dormia com um candeeiro do lado da cama dele. Ele dormia com candeeiro. Desligava tudo, você não podia ligar uma lâmpada, porque tinha gerador, mas tinha energia que era paga também. Uhum. Então não podia ligar. Após as 8 da noite não se ligava mais luz. E não tinha casa de caseiro. Eu dormia dentro do casarão com ele. Era uma casa muito grande, 12 quartos, eu acho. É muito grande a casa. E a família toda ia para lá nos finais de semana. E nisso
foi um certo dia, o candeeiro caiu e começou a pegar fogo na cama dele. Meu Deus do céu. Começou a pegar fogo na cama dele, queimou a porta do quarto dele todinho. Eu cheguei, meti o pé na porta e Conseguiu salvar? consegui apagar o fogo e acordei ele, porque ele ainda estava dormindo. Ô, louco. Então eles tinham uma gratidão por mim por isso. Mas desses 8 meses que eu trabalhei com ele, eu que fazia tudo. Ele já não fazia mais nada. Porque eu peguei o jeito de Como ele trabalhava. de como trabalhava. Às vezes ele falava, entrava no ouvido e saía no outro, eu não dava ouvido para ele. E nisso, fiquei 2 meses lá, os filhos dele, fiz amizade com os filhos dele. Nos finais de semana, os filhos dele me tiravam da fazenda e levava para o Gama para passear, para poder ficar com eles na casa do Gama. Então, a gente criou um vínculo bem bacana. Amizade. Criou uma amizade bem bacana. Então, para onde que os meninos iam, o Antônio e o Júlio, eles queriam me levar. E aí criou um vínculo de amizade e tal. Como eu estava recebendo salário, mandava para minha mãe, mas guardava também, eu fiz o curso. Quando eu fiz o curso no Gama, eu saí do curso, eu já fui trabalhar no salão. Aí eu cheguei na fazenda e pedi demissão. Olhei. Falei que não dava mais para trabalhar com eles, que eu estava seguindo a minha vida. E aí, após trabalhar no salão, eu já aluguei meu quartinho. Então, foi uma vitória e tanto para mim, Lá no Gama, o salão? nesse primeiro curso. O salão foi Lá no Gama. E por que cabeleireiro? Fez o curso de cabeleireiro? Por que falou assim, vou fazer um curso de cabeleireiro? Porque eu sempre gostei. E aí, eu conheci pessoas também que trabalhavam no salão de beleza. E aí, um dos meus primeiros salários, aí, 19 anos, com 19 para 20 anos, eu casei com a mãe dos meus filhos e fiz mais outros cursos, né? Então, fiz mais outros cursos. E aí, cada vez mais, eu fui gostando da área, da profissão. E me identifiquei muito com colorimetria. Primeiro curso foi de corte. Primeiro curso, não. Eu cortava masculino, mas esse curso que eu fiz, ele englobava tudo. Já porque era geralmente uma pra Hoje em cabeleireiro. dia não. Hoje em dia você tem Foi tudo no Senac lá do separadinho, né? Gama? Senac lá do Gama? Foi no Senac? Não, foi numa cabeleireira que ela já era profissional e ela dava curso. Legal, legal. E naquela época os cursos eram assim. Você ia fazer curso de cabeleireiro, você fazia de tudo. Barbearia, Sim, Química, os antigos faziam corte tudo. tudo, masculino e tudo. feminino. Quando não corte maquiava. infantil e quando não maquiava. Fazia sobrancelha também. Aprendeu a fazer tudo. Então você fazia tudo. Hoje em dia não. Cada macaco Vai no seu ser galinho, né? vai fazendo esse setor, vai Cada um dividindo. no seu quadradinho. Quanto Módulo. tempo no Gama? Hã? Quanto tempo no Gama? Aí, logo eu casei. Passamos a morar no Gama, na quadra 8 do Gama. E aí eu fiquei 15 anos no Gama. Não, ficamos 15 anos no Gama. Acho que é isso. 15 anos aí, tá morando e trabalhando no Gama. Morando e trabalhando no Gama. Aí Fazendo- depois eu fui pro Novo Gama, que eu consegui comprar um terreno pra gente. Consegui comprar um terreno, construir a casa, que é onde a casa que meu filho mora hoje, né? Que o John mora. E aí construímos lá. E aí, após essa construção da casa, ficamos morando lá muitos, muitos anos. Quando meus filhos mais velhos, os 2 mais velhos, que é o John e o Wesley, tinham 11 anos, 10 e 11 anos, e a Ketiane tinha 7 anos, aí eu separei da mãe deles. Eu conheci a sua primeira esposa na época da pandemia que fechou e tal, então eu conheci um monte de gente e tal. E aí ela, uma das pessoas que a gente acompanhou ali e tal, aí ela falou, eu era esposa do Izzy. Eu falei, olha só como é que Brasília é um ovo, né? É o Mas eu conheci, como é que é o nome dela?
É Vera. Vera, isso. Conhecia. Acho que a Vera você não chegou a conhecer. Quem que foi, Você então? conheceu a Tatiane. A Tatiane que era minha sócia. Não. Eu acho que eu conheci foi a Vera mesmo. Porque a Tati eu sei quem é. Uhum. Ela falou que não é porque eu não lembro se o nome era Vera, mas ela falou que tinha sido sua esposa. Aí eu falei, rapaz. Ela também é cabeleireira? A mãe dos meus A filhos Vera. é cabeleireira. Os seus filhos seguem a mesma profissão? Só a minha filha, Ketiane, que segue a profissão. O Wesley, ele trabalha comigo, mas ele é o meu gerente financeiro. Certo. Quando Bom demais. quando eu era casado com a Tatiane, que a gente fez o Instagram e, e aderiu à nova técnica, que é o Ombre Ré, a gente chamou o Wesley para trabalhar com a gente. Ele trabalhava no financeiro da Associação dos Médicos de Brasília, na contabilidade. E aí ele, pai, será? Não sei. Vem, bora trabalhar com seu pai. E aí desde então tá comigo. Como é que foi a saída do Gama? Saída do Gama aconteceu depois do Gama. Eu construí no novo Sim. Gama, fomos morar lá. E aí morou e Após trabalhou lá separar, também. após a minha separação, aí eu fui trabalhar. Não, tem um episódio aí nesse intermédio. Quando eu morava no Novo Gama, eu era gerente do posto de gasolina do Lago Sul. Do Lago Sul, na QI 7, próximo Salão do Hélio. E lá, como eu era gerente, trabalhei como lavador de carro lá também. E eu passei a subgerente e depois a gerente. Eu entrava às 6 da manhã à 1 da tarde no posto de gasolina, que eu cuidava dessa parte da manhã. E nisso eu conheci o pessoal do Hélio, que sempre abastecia lá com a gente e tal. E aí uma das meninas, não tô lembrado qual foi delas, falou, eu fiquei sabendo que você é cabeleireiro. Falei, sou. Ela, mas como é que você faz? Eu falei, eu trabalho aqui e em casa também. Aí ela, não, vai lá no salão para fazer uma entrevista com o Hélio. Eu já falei de você para ele. E aí eu cheguei, marquei a entrevista lá no salão do Hélio. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado, porque lá é uma mansão, né? Fiquei encantadíssimo. E aí passei a trabalhar no salão do Hélio das 14 às 22. E no posto de gasolina das 6 da manhã às 13. Então, Ralado, hein? então eu ralava muito. Cara, E naquela época, no decorrer, eu já tinha E 3 voltava pro Novo filhos. Gama. E voltava pro Novo Gama. o- Eu o- pegava muitas vezes um ônibus de meia-noite na rodoviária e chegava no Novo Gama por volta de 1 da manhã, 1h15 da manhã. o cara, pra ter sucesso, ele tem que pagar o pedágio dele. A gente acha que Pagar o pedágio. se é só vir e tirar uma foto legal, cortar um cabelo, fazer de um artista que você vai. Não, irmão, você tem que fazer o negócio. Eu gosto dessa parte, sabe por quê? Porque a gente. Esse podcast, ele é pra quem a maioria das pessoas que acompanha e tal, muitas pessoas que estão começando a profissão agora, né? E aí ninguém acha que a vida do cara é assim, né? Mil Pá, o cara maravilhas. já começou, O já. Willis Pinheiro é estourado. rico, o Willis Pinheiro é. Acho que a gente já começa do start maior, né? Tem Sabe o um que sofreu. rala, tem A um maioria rala. acha que a gente já começa lá de cima, né? Johnny, vamos quebrar o protocolo. Quebra. Aproveita esse momento para fazer aquela pergunta para ele, que eu acho que vai Só caber. deixa só eu concluir. Que a gente vai voltar para essa parte. A gente vai voltar para ele. Tá, você me falou aí de toda essa história, né? Da parte do Hélio, de tudo, da história do quando você, né, trabalhou análogo à escravidão. Qual momento aí da sua vida você pensou assim, hoje não quero mais fazer isso, não. Pensou em desistir de tudo. Eu acho que quando você tem Deus na tua vida, você nunca pensa em desistir. Você pode ter oscilações, você pode ter momentos de incertezas, mas desistir jamais. Desistir já. E olha que eu tive oportunidade de ir para o mundo do crime, para o mundo das drogas. Isso. Tive oportunidade de até roubar para poder me alimentar. Isso. Porque quando no trabalho análogo a gente passava fome,
a gente conversava, eu e os meninos conversávamos direto sobre entrar numa propriedade, roubar, porque como lá nessa fazenda tinha cachorro, para assegurar a propriedade, que soltava só à noite, ninguém andava na propriedade à noite se o cachorro não permitisse. Então, por isso que eu saí 3 horas da manhã e consegui a chave da porteira e controlar os cachorros, porque eu que tratava deles. Então, não tive problema nenhum em sair de lá 3 horas da manhã, fugido, né? Digamos assim, fugido. E sempre com essa ideia, eu fico imaginando a partir daí quanto isso aí te deu força para seguir aí essa jornada tão pesada. Então, na minha casa, a gente nunca passou fome porque minha mãe nunca deixou. Mas necessidade a gente passava direto. Todo dia passava necessidade. A gente tem uma lagoa, chama Lagoa de Santo Aleixo, na minha cidade. Ela é mais ou menos de carro, 1h40 da minha cidade. A gente fazia esse trajeto 3h30 andando, eu e minha mãe, para poder buscar peixes, recursos para trazer para dentro de casa, para a gente não passar fome. Você é o mais velho de todos. Hã? Sou o mais velho. Eu sou mais velho. Então a minha vida nunca foi fácil. Agora a palavra desistir nunca. Jamais. Sensacional. Nunca esteve no meu dicionário. Beleza, então segue com a história pra gente aí. Aí você tava já nessa jornada dupla aí de posto e do posto pro Hélio, 10 horas do Hélio. Aí ônibus. dentro dessa jornada dupla, eu fui muito bem aceito no Hélio. O Hélio sempre de olho em todo mundo, sempre fiscalizando todo mundo. E quando ele estava na Copa, eu ia para o salão. Quando ele estava no salão, eu ia para o jardim, justamente para não bater de frente com ele. Porque naquela época o Hélio era bem rígido mesmo. Procurava fazer meu trabalho direitinho. Teve o início dos trabalhos no Gilberto Salomão, nos cortes de cabelo. Quem que é da tua época? Você trabalhou com Demari? Quem que... Marcelo, Daniel, Daniel e Zé Henrique, Fábio. Então teve uma turma, essa é uma geração muito forte, né? Eu acho que essa geração do Hélio foi a geração mais forte. Mas graças a Deus que hoje a gente tem um pouco mais de visibilidade devido à nossa trajetória. Mas todos tiveram uma vida muito difícil no Hélio. Eu tive de vida difícil no Hélio, de pessoas que achavam que eram os bambambãs e queria botar a gente para baixo. Que tinha uma geração Daniel, acima, né? Já comeu pão que o diabo amassou dentro do salão. Zé Henrique, Fábio. O Fábio não, porque ele é japonês, né? Então ele não era discriminado. Corta essa parte. Então a gente teve momentos muito difíceis no Hélio. E tinha que fazer curso, tinha que correr atrás, mas eu agradeço o Hélio. Hoje em dia, onde o Hélio me vê, onde eu vejo o Hélio, é como se fosse um pai para mim. Um pai que eu não tive. Porque eu não tive pai. Mas o Hélio, ele me acolheu de uma maneira incrível. E eu lembro que quando começou o BSB Mix, no Gilberto Salomão, tinha a lista que ele fazia, quem é que ia para atender. E naquela época eu já cortava cabelo. Já era profissional. Só que quando você chega em um salão, de um patamar do Hélio, você não é nada. Você passa a ser auxiliar. Um coadjuvante, um auxiliar. Então, até você se destacar ali, pode esperar aí uns 10 anos. Então, a gente penava muito, trabalhava muito, enriquecemos muitos profissionais ali dentro, que não dava valor aos nossos trabalhos. Estou falando não só por mim, por todos daquela época, que não dava valor ao nosso trabalho e, consequentemente, isso te limitava a crescer. Porque tudo que você ia fazer, às vezes você trabalhava num cabelo, você passava o tempo todo naquele cabelo
e seu nome não era nem mencionado durante esse processo. Pode ser que tenha mudado? Pode ser, mas naquela época a gente pinava muito. Então, tudo que não te eleva, tudo que não faz você crescer, serve como um aprendizado, serve como um treinamento. Verdade. E nesse período, como eu trabalhava nos 2 empregos, durante 7 meses eu fiquei nesses 2 trabalhos. Chegou uma cliente no BSB Mix, onde eu estava com uma fila imensa para cortar cabelo. Então cada um tinha a sua baia, a sua cadeira para cortar. E lá a gente cortava muito, muito, muito cabelo no BSB Mix. Chegou uma cliente pro Hélio e perguntou se funcionário de posto de gasolina já podia cortar cabelo. Vixe. O Hélio virou para ela e falou assim: desde que tenha a minha autorização, ele pode fazer o que ele quiser. Então, toma. Legal, ele deu uma atestada ali. Então, nós trabalhamos sábado e domingo no BSB Mix. Na segunda-feira tinha reunião cedo no salão. E não fosse não para ver. O Hélio puxava a orelha. Então, na segunda-feira, na reunião, o Hélio chegou para mim na reunião, na frente de todo mundo, me parabenizando pelos trabalhos realizados, pelos cortes realizados. Tinha lá quem fazia tantos cortes. No final de semana, de sábado à tarde até domingo, eu tinha cortado 84 cabelos. E aí o Hélio elogiou a gente e falou na reunião que essa cliente, que acho que inclusive era até cliente dele, virou para ele e perguntou se funcionário de posto de gasolina já podia cortar cabelo. Então ela não tinha falado diretamente para Não, falou pro Hélio. Pro Hélio. Perguntou para ele. Entendi. Aí ele falou que desde que tivesse a autorização dele, ele poderia fazer o que quiser. Eu vejo como essa escola, né? E principalmente essa geração aí que pegou, que hoje que são. Eu lembro que eu tive um contato com o Hélio quando eu era bem jovem mesmo, acho que eu devia ter uns 17 anos. Eu atendi uma juíza, mas aí naquela época o que a juíza fazia comigo era sobrancelha. E aí ela falou assim: olha, eu acho que pra mim fica mais mão se você fosse pro Hélio, porque quando eu corto meu cabelo, já faço a sobrancelha e tal, vou conversar com ele sobre a possibilidade de você ir pra lá. Eu trabalhava com minha mãe na 209 Norte. E o Hélio já era o Hélio, né? Já era aquela potência. E você falando, né? Como que funciona, né? E aí foi feito um trâmite para que eu fosse. E aí a pessoa do telefone falou: ó, você vem? Eu falei: vou. Aí eu falei: o que eu levo? Aí ela falou assim: só sua pinça. Eu falei: não, mas eu corto, eu sei fazer outras coisas. Não, aqui você vai, para você trabalhar, você vai fazer só sobrancelha. E aí as outras coisas você vai fazer curso, você vai aprender. Eu falei: moça, mas eu já tenho anos que eu... Não interessa que você vai começar. Aí eu falei: não vou mais não. E aí é muito engraçado que quando teve o primeiro Escola de Sucesso, aí eu tive com ele de novo. E aí ele olhou pra mim, né, a gente... Porque todos eram de lá. E ele olhou pra mim assim, tipo: eu não lembro de você. Eu falei: então, porque eu não vim da tua escola. Não vim da... porque era meio que uma exceção ali naquele meio, né? E a grande realidade é que ele formou a geração que hoje é a geração mais forte, pelo menos aqui dentro de Brasília, né? A galera que tem nome, a galera que sabe trabalhar, como diz o Daniel, as putas velhas, né? Hoje, que são esses nomes que a gente falou aqui, são pessoas que chegaram num nível profissional muito grande, cada um fez sua história, né? E fazem parte do contexto do que é Brasília hoje, né? São raríssimos os caras tipo eu que não passaram por lá, né? E é sempre assim como você fala, assim, uma coisa rígida, uma coisa... Mas eu acho que formou uma geração inteira de Brasília. Uma geração. Assim, muito... Hoje em dia, essa geração que se destaca, que trabalhou no Hélio, pode ter tido os seus momentos de decepção no salão, na escola Hélio, mas a gratidão está um nível acima. É porque vocês estão fazendo parte de um processo, né, que construiu. Hoje, como o Frank está falando, todo mundo saiu de lá
estão hoje com seus salões ou trabalhando em lugares, em salões renomados, mas são estrelas, são titãs. Pô, o Temari estava aqui, né? O Daniel, você já entrevistou. Essa galera, você. Então vamos lá, vamos pensar direito. Eu falo muito pros meus colaboradores. Cara, tu pode até duvidar do meu método, mas do meu resultado. Eu tenho pessoas que trabalharam comigo que chegou para varrer o chão. E é assim, fazer um curso não quer dizer nada, velho. Você tem um curso, não quer dizer nada, você tem que passar por um processo. E o cara sai da minha barbearia, com 4, 5 anos, e tá com uma clientela enorme, está trabalhando bem, já conseguiu ficar só por ele. Hoje trabalha num salão legal, numa barbearia legal. Então, e aí até me liga. Ficaram chateados um tempo, né? Alguns ficam chateados e depois, pô, Johnny, hoje eu vejo o quanto você conseguiu me moldar, porque eu sou chato. Não é que eu sou chato, eu sou exigente. Eu quero o melhor do meu pessoal. E se você não é o melhor, eu vou fazer você se tornar o melhor. Então, às vezes, sobre isso daí, o Hélio buscava. Às vezes você fala, eu estava aqui porque ele era rígido, ele era. Não, ele tentava pegar o teu melhor. Buscar o teu melhor. Entendeu? Então, assim, se você entrou para lá para ser, hoje eu vejo isso. Todo cara que a gente entrevista, Fabinho aqui, ele falou a mesma coisa. Né? Esse processo que passaram. E saíram legal. E tá aí todo mundo no sucesso, né? Todo mundo aí, como você falou, foi para a escola de sucesso. Eu sou da segunda leva da escola de sucesso, quando já abriu, saiu todo mundo, não é mais. Tem quase ninguém do Hélio lá. E isso é legal, cara, a sua história, viu? De verdade, assim. Como eu falo muito pro Frank, a gente ganha muito mais. Eu, escutando essa história, fico aqui pensando na luta tua. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Vai quebrar um pouquinho esse momento tão sério. Me conta um perrengue que você passou lá, uma cliente que deu ruim, uma situação bem engraçada, ou me conta um rolê que você Tem um viveu. episódio. Deu ruim. Tem um episódio que vai envolver vários colaboradores meus. E eu falei, o dia que eu for no podcast eu vou contar essa história. Chegou na hora certa. Te preparem. Você que é colaborador, que foi colaborador do Willis nessa época. Esse é o momento. Esse é o momento que você vai ver o corte Uma dele. época não muito distante, tá? Ah, é? Então vamos lá. Pra nós. A gente recebe muitas clientes de fora. Tem clientes que já chegam lá do aeroporto pro salão, deixa a mala no canto. Não tô mentindo, não é só uma nem duas vezes. Foram várias e várias vezes. Faz o cabelo para depois ir ver a família. Onde é seu salão? Lá, aqui só pro pessoal saber. Domínio Solar de Brasília, bloco B, quadra 2. Ali naquela entradinha ali assim, Isso, perto logo da... depois da ponte JK. Então, sobe, ali, né? Tem o primeiro, né? E tem aquela 2 ali que vai para aquela Rua do Sol, aquela coisa ali, não é? No Solar. No Solar ali. Solar do Brasil. Aí vão lá, sai direto do aeroporto, porque ele caminho. A gente recebe muitas clientes de fora. Já vieram do Havaí, a Inara do Havaí, falando do nome. Então, as que eu lembro, né? Estados Unidos vem muitas clientes. Portugal, e várias clientes também. E Espanha. Então, tem muitos países que acompanham a gente. A gente acha que estamos limitados só no nosso meiozinho aqui. Não é bairrista, é incrível, incrível. Tanto de gente de fora que acompanha a gente. E nisso, chegou uma cliente de Portugal para fazer o cabelo e ela usava mega ré. Então, na época, agora eu não faço mais, mas na época, hoje em dia eu só faço mega ré se a cliente tiver com ele na cabeça. Se for separado, eu não faço. Por causa desse episódio que eu vou contar. Fala mais próximo assim do microfone. Foi um dia Pode puxar para você aí. Foi um dia bem tumultuado, né, pra gente. Um dia bem corrido.
E chegou essa cliente para mim fazer o cabelo dela e também preparar a cor do mega hair dela. Foi numa sexta-feira. E no sábado ela ia buscar o mega hair. Eu fiz o cabelo na sexta, ela deixou o mega e no sábado ela iria buscar o mega já pronto. Porque ela ia viajar no domingo para Portugal às 10 da manhã. Acho que era isso. E eu fiz o cabelo dela. Ficou lindo, maravilhoso o cabelo. Muito, um moreno iluminado, mel com dourado, maravilhoso. Terminamos o cabelo dela e eu fui fazer o mega. E aí preparei o mega, deixei tudo prontinho, coloquei num saquinho e coloquei no escritório do lado do computador do meu filho. Falei, quando ela chegar eu só entrego para ela, né? Tudo certinho. Quando foi no sábado que ela chegou para buscar o mega, cadê o mega? Moço. Procurando o mega e procurando nos armários, procurando nas gavetas e nada de achar o mega. E aí eu virei e mandei mensagem pro meu filho. Falei, filho, você viu o mega hair que estava aqui do lado do computador? Dentro do saquinho? Ele falou, pai, eu joguei fora. Fila da... Pai, eu joguei fora, porque qualquer cabelo que tá aí, mecha de cabelo, eu pego e jogo fora, o senhor nunca falou nada. Eu falei, meu filho, não me faz ter que voltar você pro útero da sua mãe, não, pelo amor de Deus. Vou pra dentro de uma lata do lixo procurar. Caraca, meu. Só que ele não trabalha no sábado, ele jogou na sexta, depois que eu fiz. Pegou o mega hair da cliente e jogou no lixo. Caraca. E o lixo é recolhido todos os dias e levado para o container do condomínio, para lá ser recolhido pelo caminhão. E nisso, eu no desespero, quase chorando já, agoniado, desesperado, e todo mundo, movimentei a equipe todinha, todo mundo largou os cabelos das clientes que estava fazendo para poder ir ajudar, procurar o mega da mulher. Na lata do lixo. Aí tá, o Cristiano, um abraço para vocês, o Cristiano Abraço, galera. E o Thiago Fabuloso, teve a ideia de ir no container, na casinha que guarda o lixo do condomínio, e revirar lá para ver se ainda achava os sacos que tinham papel alumínio que nós jogamos, para ver se achava o mega hair. E aí eu falei para o meu filho, você tá onde? Ele falou, eu tô na barbearia cortando meu cabelo, no Novo Gama, né? Uhum. Falei, você vai sair daí agora e você vai vir para cá ajudar a procurar esse cabelo. Seu abençoado. E nisso, quando nesse tumulto todo, Cristiano e Thiago já tinham ido na casinha para procurar, para ver se conseguia achar. Diz que rasgaram uns 50 sacos. Meu Deus. E eu não tava, eu sou moreno, né? Moreno não vamos ter dó de gastar tinta. Eu sou preto, né? Eu fiquei branco, clarinho, igual vocês. E a cliente, aonde que a cliente estava? Na recepção, esperando o mega hair. E aí ela mandou recado. Aí eu fui lá falar com ela, ela falou assim, cadê, não achou? Eu falei, você dá só um tempinho, é porque meu gerente guardou e ele não sabe onde é que ele guardou. Mas você e tu já tá todo sujo. Eu já tô falando com ele aqui. Você tá todo sujo já. Hã? E você todo, já tá todo não, branco, não. azul, vermelho. Sim, já tô de outra cor já. E aí eles foram lá e reviraram os lixos e achou o lixo que era do salão, no container lá. Porque como é no sábado, eles não recolhem, então o lixo ainda estava lá. E conseguiram achar o mega hair da cliente. E nisso, eles chegaram, foi a maior festa, todo mundo ficou sem entender, as clientes ficaram sem entender. Porque todo mundo tava lá. Todo mundo na euforia, comemorando, e eu abracei esses meninos e agradeci a eles e tal. Porque era uma fortuna, né? Como tava no saque.